Oi, gente, tudo bem com vocês? Bruna Pereira aqui e vamos dar início a esse tão esperado curso gratuito de personalizadas. Eu sei que tem milhares de pessoas me assistindo nesse momento e que vocês estavam ansiosas, esperando começar as aulas. Eu recebi muitas e muitas mensagens no meu particular, o pessoal me chamando, querendo saber o que eu ia usar de material, o que precisava comprar, já providenciar, porque queria fazer as aulas junto comigo. Muita gente curiosa, querendo saber o tema, querendo saber os modelos, querendo saber o que ia acontecer. E eu vou contar para você tudo agora, já que tá todo mundo aqui assistindo, todo mundo ansioso. E antes de qualquer coisa, eu preciso contar para você tudo que você vai aprender aqui nesses 3 dias comigo e o tema que a gente vai trabalhar durante esses dias. Eu quis pensar em um tema não tão clássico, mas um tema que tem bastante saída. Unissex, você consegue usar tanto para uma menina, quanto para um menino, quanto festa de adulto. Eu amaria receber uma festa nesse tema. E eu pensei em um tema diferente, pensando agora no pós-Páscoa, que a gente começa aquelas promessas, sabe? Depois de tanto comer chocolate, ovo de Páscoa, eu vou o quê? Começar uma dieta. Então eu pensei nesse tema exatamente por isso e eu vou te mostrar agora o que a gente vai fazer nesses dias. Que olha só esse tema. Dá pra ver? São frutinhas! A gente vai aprender esses 3 modelinhos aqui, eu vou mostrar pra você. Essa aqui é uma caixa cone, tá vendo? Que ela tem uma tag dupla e aqui ele tem um elementozinho que é o abacaxi. A caixa é toda em estampa de abacaxi também, com um laço, só para dar um acabamento, né? Porque precisa. Essa aqui é uma caixa de melancia. Olha, ela tem uma carinha bem fofinha. E ela aqui tem as sementinhas de melancia. Nessa parte de baixo ela é verdinha, da cor da melancia. E esse aqui é uma caixinha com alça, olha que fofura. E ela são maçãzinhas. Tem 3 tipos de maçã diferentes, uma vermelha, uma verde e uma amarelinha. Alguém me fale o nome dessa maçã amarela, mas existe, tá? Eu só não sei o nome. Mas são esses 3. A gente vai fazer cada dia um diferente e eu vou sempre combinar com um conteúdo diferente. Quem participou da Páscoa vai ver que esse tá diferente não só no tema, mas também no conteúdo programático, que eu preparei coisas diferentes para cada dia. Hoje, eu quero fazer um pouquinho diferente, a gente vai começar por essa caixa cone aqui, eu vou te mostrar todo o passo a passo, mas eu não quero te ensinar só a montagem. Eu quero abrir o meu sistema e te mostrar um pouquinho do processo criativo, como que eu faço para chegar nessa arte aqui, tá bom? Que aí amanhã ou depois, se você quiser fazer, você já tá preparada para tudo. É claro que eu não vou dar muitos detalhes, eu vou tentar explicar de uma forma breve, para a gente não ficar muito tempo aqui também falando. Amanhã a gente vai fazer essa caixinha bem fofa de melancia, tá vendo? A melancia é dupla face, eu vou te explicar como que a gente chega nesse efeito aqui. E eu vou falar um pouquinho amanhã sobre recheios. Eu vou te dar dicas de recheio para colocar nos seus personalizados. E depois, no terceiro dia, a gente vai aprender a fazer essa caixinha aqui com alça, tá vendo? Ela pode abrir aqui da parte de cima, mas também dá para abrir na parte de baixo. Ó, para colocar o doce. E vai muito pouquinha cola para fazer o fechamento dela. Ela é super prática. E no terceiro dia eu vou te dar dicas também de como vender os personalizados na internet, tá? Dicas super práticas, coisas que eu uso. E lembrando que esses 3 modelos aqui, eu vou liberar para vocês em cada dia, salvo em PDF para você fazer impressão dessa forma aqui, ó. Esse aqui é a caixa cone que já tá no papel, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer juntos o recorte e a montagem desse personalizado completo. O que eu queria falar para vocês, quem não conseguir pegar todo o passo a passo, quem não conseguir anotar as coisas, quem não conseguir marcar, não se afobe, tá bom? Porque no terceiro dia eu vou abrir vagas para o meu curso e aí quem não conseguiu pegar as dicas aqui vai conseguir se inscrever no curso e conseguir pegar, fazer com calma e treinar tranquilamente tudo que a gente vai fazer nesses dias, tá bom? E por que eu tô fazendo isso? Porque os itens personalizados, essas caixinhas aqui, elas são um produto de uma festa, o item que compõe uma decoração que tem o menor custo, sem sombra de dúvida. Isso quando a gente compara com doce, com flores,
com bolo, com qualquer balão, com qualquer outra coisa, os personalizados são o que tem o menor custo, ou seja, é o que te dá o maior retorno financeiro. Então, se você quer ingressar nesse mundo, se você quer começar a empreender, trabalhar da tua casa, os personalizados, sem dúvida alguma, principalmente agora, nesse momento de crise, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele é o mais indicado. E quem acha que agora a crise não está vendendo, eu tenho várias alunas que, inclusive, estão assistindo essa aula, que estão no grupo. Vou até pedir para elas falarem um pouquinho quando a gente abrir o grupo para conversar e contar um pouquinho como está sendo para elas, porque elas estão vendendo absurdamente, muito mais do que elas imaginavam estar vendendo, por estarmos em crise, não poder fazer festa. E tem muito decorador que está migrando para os personalizados, muita gente querendo entrar nos personalizados, porque é um dos únicos itens de festa que pode ser vendido. Tudo porque o vírus tem duração de 1 dia nos papéis. Então, se você pegou um papel e ele está contaminado, é só quando você receber, você não abrir, deixar tudo isolado de um dia para o outro, que no outro dia ele vai estar isento de qualquer coisa. E festa em casa a gente sempre faz, não é mesmo? Então vamos lá, você deve estar se perguntando, Bruna, o que eu preciso para começar? Eu vou precisar comprar uma máquina, uma impressora, preciso comprar equipamentos caros, eu não posso investir nisso agora. Eu sei exatamente o período que está todo mundo passando nesse momento, eu sei que não está sendo fácil para ninguém, para mim não tá, para você não tá. Imagine que o Brasil inteiro esteja passando por isso, tá todo mundo com medo de investir, com medo de gastar, com medo de ir para a rua, porque não sabe como vai ser amanhã. Então, é por isso que eu decidi fazer dessa forma, ensinar você a trabalhar com os personalizados da forma que eu fiz quando eu comecei. Como é? Você precisa instalar o programa no seu computador para começar a criação de arte. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai fazer as impressões em uma gráfica. Você não precisa comprar uma impressora. Quando eu comecei, eu não tinha impressora. Eu imprimia tudo em gráfica, eu fazia as artes, salvava tudo em PDF, levava na gráfica e fazia impressão. Mas, Bruno, e agora? Coronavírus, tá tudo parado, não tem gráfica aberta. Não tem mesmo. Mas as gráficas online não pararam. Então, você pode entrar lá no Google, colocar gráfica online, encontrar uma gráfica, você já coloca o seu trabalho prontinho lá e eles vão fazer, você consegue ver o preço na hora, inclusive. São gráficas super boas, super rápidas, que estão acostumadas a trabalhar dessa forma e eles entregam na porta da tua casa. A última vez que eu fiz impressão assim, eu recebi de um dia para o outro. E a gráfica não era na minha cidade, era uma gráfica em outro estado, inclusive. E eu recebi no dia seguinte, para vocês terem ideia, porque eles não fazem isso porque agora precisa ser assim, é porque esse é o processo deles, já existe um processo pronto, e quando a gente tem um processo validado, funcionando, as coisas são mais rápidas. Então, não precisa comprar impressora nenhuma, você pode imprimir tudo numa gráfica, e nesse período eu te indico usar gráficas online, tá? E para cortar, você não precisa comprar máquina de corte, não precisa ter uma silhuete, não precisa ter nenhuma outra marca de máquina para corte. Você pode começar cortando com o quê? Aqui, ó. Tesoura, gente. Tesoura tá na mão, todo mundo tem uma tesoura em casa. É só pegar a tesoura, cortar o papel, usar uma cola e acabou, tá pronto. Não tem segredo. É isso. Imprime numa gráfica, corta tudo com tesoura. Exatamente como eu fiz quando eu comecei. E aí, com o tempo, você vai conseguir fazer um dinheiro, você vai conseguir juntar caixa suficiente, você vai comprando os equipamentos para facilitar o seu trabalho. Porque os equipamentos existem para isso, existem para te ajudar a chegar atender uma quantidade maior de clientes, para te ajudar a poupar tempo, otimizar o seu tempo e assim você conseguir atender mais. Quanto mais você atende, quanto mais você faz, consequentemente, mais você vai ganhar, certo? É para isso que são feitas as máquinas, mas nada substitui o trabalho humano. Então, você pode sim começar fazendo com tesoura e fazendo as impressões em uma gráfica, tá bom? E eu vou te ensinar exatamente isso aqui, porque eu não vou usar máquina nenhuma. Eu fiz a impressão na minha impressora sim, e eu vou cortar tudo na tesoura. E aqui, ó, olha só, todos os personalizados que eu criei para esses dias não tem fita. Eu criei personalizados
da papelaria clássica, porque eu sei que a maioria das pessoas não estão conseguindo comprar fitas para usar. Apesar de eu gostar muito de usar fita, eu não estou usando fita para acabamento. Eu fiz o acabamento todo impresso. A única fita que tem é do laço. E só em uma caixa. Nas outras também não tem. Então, chega de desculpa. Você é um compromisso com você mesma começar hoje. Se não for para trabalhar, que seja para decorar sua casa, para fazer a festa do seu próprio filho, do seu sobrinho, do seu neto. Imagine só como as crianças vão reagir, sabendo que não pode ter festa, mas tendo coisas personalizadas na sua casa para ela mesma. Isso é demais, né? Tudo que eu tô falando aqui parece ser super fácil de fazer, mas eu preciso te alertar que só vai ser fácil assim se você seguir corretamente todos os passos que eu explicar aqui nesses 3 dias, tá? Não é só hoje, é amanhã e na quarta-feira também. São 3 dias, são 3 passos. Se você seguir corretamente o que eu te explicar nesses 3 dias, você vai conseguir sim fazer personalizados lindos. Então, vamos comigo que eu vou começar a aula. Eu preparei para vocês um conteúdo super rico, algo que eu nunca fiz antes. E eu preciso adiantar que se você já achava bom antes o meu curso de personalizados lucrativos, você não faz ideia de como vai ficar. Posso te adiantar que ele tá demais e amanhã eu vou revelar para vocês exatamente como vai ser. Tá bom? As vagas eu vou abrir só na quarta-feira, mas amanhã eu já te adianto para saber como é. Então, vamos parar de conversa. Eu vou mudar agora a minha tela, eu vou colocar a minha tela do computador aqui para você ver. A gente vai começar a aula porque eu quero te dar uma geral de como funciona o programa, de como é fácil usar e de como é fácil fazer as criações a partir dele, tá? E depois a gente vai para a montagem dessa peça linda aqui, ó. Recorte e montagem para fazer um projeto exatamente assim. E amanhã eu quero ver todo mundo fazendo, hein? Quero ver todo mundo postando, me marcando e mandando as fotos aqui, me contando o que achou e como foi, tá bom? Então vamos lá para a aula. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o Studio, é o programa da Silhouette, que é o que eu uso para fazer esses projetos aqui. E esse aqui é o projeto da Caixa Cone, que eu já mostrei para vocês agora. Então vamos lá, como é que eu fiz esse projeto? Ele não é assim originalmente. Quem já conhece o estúdio, quem já trabalha com isso sabe. Para fazer esse projeto, é assim, essa é a caixa original, tá? É uma caixa cone comum. E aí eu coloquei nela um papel digital que tem essa estampa aqui que parece abacaxi. Tá vendo? E aqui embaixo eu coloquei como se fosse uma graminha. Na verdade, isso aqui é a coroa do abacaxi, com uma fita cor-de-rosa e a tag eu fiz em rosa e verdinha. E aqui um abacaxizinho, eu vou mostrar de onde vieram esses itens. Seguinte, primeiro eu comprei um kit de papel digital num site que eu gosto muito que chama Etsy, ETSY. É um site que não é brasileiro e eu gosto muito de comprar lá porque lá ele vem com a explicação de licença, tudo bonitinho. Quando eu não crio os papéis digitais, eu compro direto nesse site. Aí eu venho aqui em arquivo, mesclar, e ele vai abrir aqui tudo que eu tenho no meu programa, no meu computador, né? E aqui estão os papéis digitais desse tema, que foi o tema que eu comprei. Aí eu usei esse aqui, olha só, que é um de abacaxizinho, para colocar aqui dentro. Como é que eu vou ter que abrir aqui? Como é que eu faço para trazer um papel digital? Eu venho em arquivo mesclar e abro esse papel digital. E aí eu tenho que ficar moldando e colocando dentro do meu projeto. Tá vendo? Aqui eu coloco ele atrás e eu consigo usar assim também. Ou se eu quiser deixar como eu fiz naquela caixa, aí eu preciso abrir a pasta com ele. Ó, já tá aqui a minha pasta. E esse aqui é o papel digital que eu usei. Então, o que eu faço? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Eu vou arrastar ele aqui, ó. Ele já vai para dentro do meu projeto, tá vendo? Eu abro a pasta fora e arrasto ele aqui, ele já aparece. Aí, o que eu faço? Eu mudo a cor da linha, porque essa linha não combina, definitivamente, uma linha preta.
E para a linha sair na impressão, tem que aumentar a espessura aqui em cima. Então, eu deixo a espessura sempre 1. Se eu deixar 0, ela não vai sair a linha na impressão. Como a gente vai cortar com o estilete, a linha precisa estar aparecendo. Então, eu coloco a espessura 1. 0 eu sempre deixo quando eu vou cortar na máquina, que aí a máquina sabe exatamente onde cortar, então eu não preciso que saia a cor da linha na impressão, tá? Aí eu vou abrir aqui o abacaxizinho, que foi o que eu fiz a tag, tá vendo? É um papel digital, ele não é um elemento. E aí eu vou rastrear ele aqui e tirar só o abacaxizinho, que é o que eu vou usar. Então, eu abro aqui a ferramenta de rastreio. Olha só. Aí eu só vou aumentar minha limiar aqui, ó, até ele ficar 100% preenchido. Ó, ficou. Aí eu clico aqui em rastrear e destacar, que aí ele vai soltar do papel digital. Pronto, soltou. E é isso que a gente vai usar. Já tenho até uma coroinha solta aqui, ó. E o restante aqui, ó, eu posso apagar tudo porque eu não vou usar. Nem esse rosa eu vou usar, mas eu vou usar a cor dele para fazer a tag. Aí a tag eu fiz exatamente assim, ó. Eu fiz um círculo. Eu gosto de usar a tag de 6 centímetros ali. E aí o círculo, tá vendo que ele tá com um tamanho diferente? Eu venho aqui em cima e eu coloco o tamanho igual, 58. Aí eu dei um tab, 58, e aí eu dou um enter. Aí ele já apareceu aqui. Para ele ficar duas tags, que é o que eu gosto, que ela fica mais sobreposta, eu venho aqui, ó, e clico em deslocar. Pronto. Ele tá uma na frente da outra, tá vendo? Como o abacaxi que eu escolhi usar é o amarelo, esse abacaxizinho, eu deixei aqui cor-de-rosa. Então, eu venho aqui no preenchimento, clico na lupinha, e aí eu vou clicar aqui, ó, e eu vou deixar ele cor-de-rosa, a minha tag. E eu vou tirar a cor da linha também, porque eu não quero que a linha saia na impressão. Essa parte de trás, eu preferi deixar verdinha. Por quê? Porque é a cor da coroa do abacaxi. Então, eu faço a mesma coisa. Opa. Aqui. Eu venho aqui em preenchimento, eu seleciono o círculo que eu quero colorir. Eu venho aqui em preenchimento, clico no conta-gotas, ó. E aí, eu coloco a cor da coroa. Eu também vou tirar a cor da linha. E olha só, aí eu coloco as duas sobrepostas. Eu vou selecionar os dois e eu clico aqui nessa ferramenta, ó, que é para centralizar, que aí ele coloca um dentro do outro. O meu abacaxi tá atrás, tá vendo? Eu vou clicar com direito e trazer para frente. Ele veio para frente de tudo. Aí aqui eu consigo ver o tamanho que eu quero. Ah, tem que arrumar as tags primeiro, tá vendo? A tag tá com 62. Eu quero que ela tenha 60, então eu vou selecionar os dois. E eu vou reduzir um pouquinho até ela chegar num tamanho aproximado de 60 milímetros, que aí são 6 centímetros. Que é o tamanho certinho que dá aqui para a caixa cone. Ó, aí na hora de medir para ver se tá legal o tamanho, eu tento deixar a parte da frente aqui, ó, sempre retinha, tento alinhar ela. E aí eu coloco a tag aqui, ó, para saber se o tamanho ficou legal. Ela vai ficar assim. Aí aqui eu coloco um laço imaginário, por enquanto. E aí eu gosto de fazer um acabamento aqui na parte de baixo. Como eu falei, eu usei essa coroa aqui para dar o acabamento. Só que eu não fui colando uma na outra. Eu rastreei ela primeiro. Olha só. Que aí eu quero só a borda externa dela rastreada. Eu não quero ela assim. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Rastrear borda externa. Rastreou. Aí, eu vou colocar uma sobreposta na outra. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer umas cópias e eu vou aproximar, porque é a forma mais rápida que tem para fazer, tá? Mais simples para você explicar, para eu te explicar. Ó, eu vou trazendo mais próximo. Se ficar grande, a gente corta depois.
Acho que 5 já vai ser suficiente. Que aí eu coloco uma em cima da outra, assim, sobreposta. Vai ficar bem bonita. Seleciono tudo agora e eu venho aqui com essa ferramenta fundir. Ó, que aí todas viraram uma só. Aí eu vou preencher ela também e eu vou colocar ela da cor verde, que é a cor da coroa. Sempre usando as cores dos elementos, tá? Não é o verde que tá aqui, não é o verde de lá, é o verde que tá aqui no elemento pra gente conseguir fazer tudo combinando. Aí eu vou dar um zoom pra gente ver exatamente, ó. Ele tá um pouquinho torto, na verdade o que tá torto é o meu projeto aqui, ó. Ele não tá muito alinhadinho. Ainda tá um pouquinho. Pronto. Aí eu fiz o quê? Uma faixa branca em cima dele. Branca não, rosa. Que eu vim aqui, eu peguei essa ferramenta aqui de retângulo e eu pus aqui em cima. Simplesmente isso. Ó, já tá bem retinho. Aí eu venho aqui, tiro, coloco selecionar. Tem que deixar um pouquinho maior, porque ele tá fora da linha. Aí agora, o que eu faço? Eu vou preencher também o retângulo com o tom que eu quero. Que aí eu vou usar esse rosa aqui, que foi o que eu usei lá. E vou tirar a cor da linha. Aqui, com base no meu retângulo, eu já sei mais ou menos o tamanho que eu preciso ter esse cabelinho aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse cabelinho que tá sobrando aqui, ó. E não tem problema se ele ficar torto, porque ele vai ficar ali do lado de... Ele sai na bordinha, não fica feio, não. O meu saiu também. Ó. Aí, só o que eu quero deixar certinho é esse retângulo aqui. Ele abriu edição de pontos. Esse aqui eu quero deixar certinho na linha. Aí, o que eu faço? Eu clico 2 vezes nele, como estava clicado, assim, ele abre a edição de pontos, que aí eu consigo puxar aqui, ó, só o lado de cima e deixar ele no formato, sem precisar ficar cortando, tá vendo? Eu faço exatamente isso. Pronto. Aí esse aqui eu vou pôr aqui atrás. E não tem problema se ele ficar fora, ele é um cabelinho que eu quero que apareça mesmo, coroa. E tá feito, foi exatamente isso que eu fiz. Só para você ter uma ideia de que não é difícil fazer um projeto aqui no estúdio. É um programa super fácil de usar. Não tem segredo. O segredo dele é muita prática, usar bastante, que aí você consegue fazer. Aí na hora de imprimir eu tento colocar tudo na mesma folha para economizar papel, né? Economizar tinta, economizar tudo. E aí eu coloco sempre assim. As tags eu gosto de fazer 2 de cada. Por quê? Porque a gente não é perfeito, né? A gente erra, somos humanos. E o corte pode não ficar tão bom quanto a gente espera. E para não ter que imprimir de novo, eu já deixo sempre duplo aqui as tags, porque a caixa dificilmente a gente vai errar. Erra, mas não tem frequência assim como tem na tag, porque é detalhe, às vezes não fica tão bom, você fala, queria fazer mais uma para ver se fica melhor. Então eu sempre imprimo com 2 tags já assim pronta, caso tenha algum erro, para eu ter uma margem para errar, né, para treinar. Por isso que no projeto que você vai receber, que é esse aqui, ó, ele tem 2 de cada. Não é porque você precisa fazer 2. Eu já deixei 2 para evitar um trabalho de você ter um custo a mais de você ter que fazer uma reimpressão caso não dê certo o seu projeto, o seu recorte. Joia? Então agora que você já aprendeu, já viu como é que faz aqui no estúdio para mexer, eu vou
a gente vai começar a fazer o recorte e montagem dessa caixa, tá bom? Que é bem fácil, bem prático, eu tenho certeza que você vai tirar de letra essa parte também, combinado? Então, vamos lá. Para fazer essa aula aqui, para começar essa aula, fazer o recorte, que a gente vai precisar de tesoura para fazer o recorte, a gente vai precisar de estilete. Eu vou usar esse estilete aqui hoje, mas ele não é o estilete que eu gosto. Eu gosto desse estilete aqui, mas esse meu aqui tá sem lâmina. Então, eu vou precisar usar esse aqui, tá? Então, um estilete. Esse aqui, ele é pesado, ele dói a mão. Aquele é mais fácil de manusear. Caneta não. Vou precisar de uma régua para fazer o recorte aqui. E vou precisar de fita dupla face para colar as tags, tá? A dupla face eu uso essa aqui que tem, que a gente chama de fita banana, né? Ela tem uma espuminha no meio dela, que ela dá um voluminho. Essa é da marca Toque Cri, eu gosto bastante. Eu vou deixar aqui, quando chegar a hora a gente usa ela. Então, eu vou começar aqui pelos recortes com estilete. Que são dessas partes retas, sabe? As partes lineares eu corto todas com estilete. Vou passar assim e corta. E a gente faz isso no projeto inteirinho. Vou cortando parte por parte, olha. Sempre com cuidado, o corte tem que ser feito de forma bem perfeita, pra não ficar, depois na hora de montar, ele não dá errado, tá? Então, eu vou cortar sempre as linhas retas, as partes que são mais arredondadas, eu vou cortar com a tesoura, pra não ter erro. Essa parte aqui, principalmente, que ele tem um detalhe, tem que cortar bem certinho. Porque se a gente cortar errado, ele não vai dar um encaixe. Aí, quando eu colocar o doce, vai ficar caindo. E aí, vocês vão me culpar falando que a minha caixa aqui não funciona. Quando, na verdade, foi vocês que cortaram errado. Então, tem que cortar bem certinho pra não dar problema, tá? Porque esse detalhezinho que tem bem aqui nessa abinha de fechar, ele dá um clique na hora que fecha o projeto. Por isso que ele é tão importante cortar certo. Tem que ser bem certinho. Cuidado para não passar o estilete na tag que tá aqui também. Que a tag tá bem aqui, eu tenho mania de passar o estilete mais do que eu devo. Tomar cuidado para não cortar fora. Vamos ver se já soltou. Olha só. Essa parte toda a gente vai... Então, vou tirar aqui primeiro para facilitar. Ó, essa parte que é mais redondinha, a gente vai com a tesoura. Essa também, ó, aqui também tem uma parte mais redondinha. Aqui também. Essa parte aqui, que é essa parte que tem essa língua maior, é a parte mais importante que tem da caixa, no sentido de fechar ela. Porque se essa parte não tiver com o corte perfeito, ó, ela não vai cortar. Pronto. Acho que foi tudo, hein? Cortamos. Ah, tem essa parte aqui embaixo, olha só. A gente vai dobrar ali, mas aqui, ó, ele tem um
um cortezinho, um detalhe de corte, acho que dá pra ver, que ele é retinho e ele faz uma quininha. Tem que cortar certinho, que ele que vai ajudar no clique na hora de fechar essa caixa aqui, ó. Aí, foi. E aqui tem uma pontinha, pronto, tirei. E a gente já vai montar ela. Eu vou cortar as tags. Eu falei que eu corto sempre a mais, então aqui tem duas, eu vou usar uma só na hora de fazer o projeto. Na hora de cortar com a tesoura, ele não vai ficar perfeito redondinho mesmo, a não ser que você tenha um estilete de precisão. E eu quero que você aprenda a fazer com ferramentas que tem em casa mesmo. O segredo nesse momento, para ficar o menos com detalhes, com defeitos, com marquinhas, é você colocar a sua tesoura sempre o mais aberta possível, colocar aqui nessa ponta e evitar de ficar fazendo assim, ó, muito assim. Então, você começa e tenta ir o máximo pra fechar a tesoura, tá vendo? Você vai o máximo até fechar a tesoura. Porque se você for fazendo assim, ó, ele vai ficar cheio de picote e vai ficar horrível. Então, vai com a tesoura o mais aberto possível, o mais fundo. E aí, você começa a fazer o redondinho aqui, ó, da tag, sem picotar. Você só vai fazendo com firmeza, vai puxando o papel, vai... Ó, agora que a gente vai abrir de novo a tesoura, ó. Aqui ele vai ficar com uma marca de picote, não tem jeito. Se você ficar abrindo e fechando a tesoura toda hora, ele vai ficar cheio de picotinho. Então, quanto menos você abrir e fechar, melhor. Olha só. Foi. Não adianta, perfeita não fica. Se você tiver cortador, tiver acesso a cortadores manuais, pode usar também. Até melhor, inclusive. A gente tira o excesso de papel para não atrapalhar, porque ele fica batendo na mão e atrapalha a gente de ir com a tesoura. Foi. Tags cortadas, agora eu tenho aqui... Falta o abacaxizinho, ó. Vou usar só um deles, então o outro eu vou deixar de lado. E o abacaxi é igual, é da mesma forma, a gente vai colocando a tesoura e vai cortando até o final. Olha só. E tá cortado o nosso abacaxi, ele ficou quadradinho aqui embaixo, eu vou arredondar. Pronto. Feito. Deixa eu limpar essa mesa. A gente trabalhar com ela arrumadinha, agora a gente vai começar a cortar, montar essa caixa. Aí aqui, quem participou do curso de Páscoa já sabe desse truque que eu uso aqui, porque eu ensinei todo mundo. Agora, quem não participou vai descobrir agora. Quando a gente vai dobrar a caixa, olha só, ela não fica com a dobra legal, só por ter o picote. A gente precisa ter uma marcação, fazer um vinco nela antes de cortar. E esse vinco eu faço com o estilete. Seguinte, eu posiciono a régua
A régua eu prefiro usar a régua de metal, acho que vocês já cansaram de me ouvir falar, porque a régua plástica, ela quebra os dentinhos, então régua de metal, tá? Aí eu vou pegar o estilete e vou passar ele no pontilhado, mas não do lado que tem corte, eu passo do lado contrário. Porque o lado que tem corte, mesmo que a gente passe leve, ele é traiçoeiro. E vai acabar cortando o seu projeto. E eu já fiz isso. Então, você passa sempre do lado contrário, tá vendo? Lado contrário. Em todos os pontilhados que tiver no seu projeto. Todos, 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 ó. Pronto. Eu tô fazendo aqui bem devagarzinho, que é pra você pegar todos os detalhes, pegar exatamente como eu faço e não ter erro, tá? Mas durante o dia, quando a gente tá fazendo, na correria, querendo fazer, que a gente precisa entregar a encomenda, né? As tesouretes que estão me ouvindo vão me entender. O processo é um pouco mais rápido, porque a gente precisa ser mais rápida. Aí aqui nessa parte da linguinha é a mesma coisa. A gente não vai passar o estilete, não vai fazer a dobra no mesmo sentido que tem aquele cortinho, sabe? É um pouquinho pra cima. Você vai ver aí no projeto quando você pegar. Não tá errado, é assim mesmo. Então tá feito, ó, tá com todas as marquinhas, não sei se dá pra ver. Mas agora, quando eu dobrar, olha que facilidade. Ficou tudo vincadinho. A coisa mais linda, mais deliciosa de montar. Olha isso. Tadã, tadã, tão, tão. E o acabamento fica perfeito. Parece que foi feito na máquina. Parece um vinco feito na máquina. Aí eu vou colar com uma cola. Essa cola aqui que eu uso. Até meio velhinha já. Tirar a ponta aqui que fica. É uma cola adesivo PVA. Aí eu passo só nessa parte aqui, tem que passar nela inteirinha, tá? E aí eu seguro aqui e fecho. Só cuidado nessa hora, dependendo do tipo de papel que você tá usando, você pode manchar o papel, tá? Quem tem dúvidas sobre papel, esse papel aqui que eu tô usando é um papel 180 gramas, ele é o perolizado. Eu fiz um post lá na minha página do Instagram, dizendo quais os papéis mais indicados para trabalhar com o personalizado, tá? É só dar uma olhadinha lá que você consegue saber, tirar sua dúvida sobre quais os papéis mais indicados para isso. Eu gosto muito do perolizado, do offset e do opaline para fazer impressão. São os três que eu mais uso. Ó, aí aqui a caixa tá pronta. Aí tem um segredinho na hora de fazer ela. Quando a gente fecha, ela dá um clique por conta desse detalhezinho que tem e ele fica perfeito, não abre mais. Mas, esse clique, se a gente ficar abrindo e fechando por várias vezes, ele vai deixar de funcionar. Então, quando eu tô fazendo uma encomenda e eu faço essa caixa aqui, a cone, eu só fecho ela depois de rechear. Eu não fico fechando e abrindo durante o processo. Para ele não perder esse clique. Porque senão ele perde. Ele até faz um barulhinho. Quando você fizer a sua, você vai ouvir. Ele faz tec. Que ele encaixa certinho aqui essa partezinha. E aí não precisa ficar pondo durex, ficar pondo nada embaixo, que ele fica perfeito. Porque se a gente ficar abrindo e fechando toda hora, ele perde o clique. E aí quando você coloca o doce cai todo na mesa. E aí fica péssimo. Imagine a criança pega o personalizado e aí cai todos os doces do personalizado no chão. É a situação mais embaraçosa que eu já vi. Graças a Deus nunca passei. E eu acho que fica um acabamento mal feito quando coloco o durex aqui embaixo. Por isso que eu criei esse personalizado aqui com esse cliquezinho. A maioria das minhas caixas tem, que é para não ficar abrindo quando coloca doce dentro. Aí agora a gente vai finalizar com a tag e o laço.
A tag, eu vou colocar uma fita dupla face, essa fita banana, tá vendo? Assim. Ó, eu vou cortar um pedacinho dela, não precisa ser grande, pedaço pequeno. Ó. Eu coloco sempre dois. Um aqui e outro aqui. E no abacaxi a mesma coisa. Coloco em cima e embaixo. Que é pra não atrapalhar mesmo. Que é pra não cair. Ou então, às vezes você coloca só no meio, aí as pontas abrem assim. Pra não acontecer isso, eu prefiro colocar um pedaço pequeno. E ao invés de colocar no meio, eu coloco em cima e embaixo, ou lateral, se ele for de compridinho. E olha só, tá ficando pronto. Agora o laço, eu vou colocar um laço verdinho. E tanto o laço quanto a tag, eu gosto de aplicar elas com cola quente. Se você não tiver, você pode usar a dupla face para fazer isso, tá? É só colocar um pedacinho aqui e eu não coloco ela com a ponta aqui em cima, assim. Eu gosto de colocar ela bem rente aqui na parte de baixo para preencher bem o cone, tá? Porque o personalizado tá aqui, o personalizado não tá aqui no céu. Então, eu coloco sempre aqui, com essa parte aqui rente em cima, sem aparecer, e o laço logo abaixo. Eu vou finalizar o meu com cola quente, ó. Eu passo a cola quente aqui, direto na caixa. E aí, eu aplico a minha tag, ó. Sempre rentezinha aqui. Eu deixo uma partezinha pra não ficar aparecendo o bico. E aí, eu vou aplicar o meu laço. Essa tesoura aqui é exclusiva pra fita. Por isso que ela nem fecha direito, toda suja. E tá tudo bem assim. Ó, só dá uma gotinha de cola. E aí, eu passo nessa partezinha aqui. Uma lindeza. Ai, gente, olha isso. Ficou a coisa mais linda. Eu estou pirando nesse tema, estou pirando nessas cores. E eu com certeza faria uma festa dessa pra mim. Olha esse, que coisa mais linda, essa combinação. Isso aqui a gente vai aprender amanhã. É uma caixinha que abre, olha só. Tem a tampinha. E amanhã eu vou te contar alguns truques, algumas dicas do que rechear os nossos personalizados. Que tipo de recheio usar, como usar. E ainda tem essa outra caixinha aqui que eu vou ensinar na quarta-feira. E todas elas você recebe em PDF, consegue fazer impressão e recorte no mesmo dia que eu. Combinado? Então, eu vou mudar aqui a direção da tela. Eu vou aparecer para dar os recadinhos finais e a gente encerrar essa aula. E eu volto depois mais tarde pra gente conversar, tá? Então, vamos lá. Então, nosso personalizado está pronto. A aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero ver você reproduzir tudo que eu ensinei aqui agora. Daqui a pouquinho, mais tarde, eu vou abrir o grupo para a gente conversar, para vocês tirarem as dúvidas, perguntar o que vocês quiserem perguntar, tá bom? E eu quero ver todo mundo reproduzindo esse item, me marcando nas redes sociais, marca lá no Instagram. Eu quero ver postar aqui também mais tarde, postar aqui amanhã. E o link para você fazer um download do seu projeto em PDF está aqui. Lembrando que esse arquivo em estúdio eu vou liberar dentro do meu curso de personalizados lucrativos para quem fizer inscrição na quarta-feira, tá bom? Para os novos inscritos vai estar lá esse kit lindo aqui de frutinhas em estúdio. E para você, eu vou liberar aqui para todo mundo em PDF. É só clicar, fazer o download que já está pronto para você imprimir e fazer o recorte e montagem do seu item personalizado. Amanhã eu te conto como que vai ser o novo curso de personalizados e eu espero você amanhã, não perca. Amanhã a gente vai fazer essa caixa linda aqui, que tem essa melancia em cima, olha que fofura. E eu ainda vou te dar dicas de recheio que você pode colocar aqui dentro dessas caixinhas que são uma fofura e sucesso em todas as festas. Um beijo
e até amanhã!